Questão da banca FCM do ano de 2023. Avalie as afirmações sobre departamentalização em linha e assessoria, considerando Oliveira 2013. Então, assim, questão de administração, às vezes, quando a banca coloca quais são os autores que ela vai usar, você tem que ler, porque é comum os autores discordarem. Tá? Então, vamos analisar essas afirmativas. Então, olha só. Então, se você for fazer um concurso, preste bem atenção. Esse aqui é o Djalma de Oliveira, um autor bem considerado na administração, mas em alguns pontos ele discorda do Kevenato. Então, olha só. Primeira, a estrutura organizacional é representada graficamente pelo organograma, que, entretanto, não apresenta todos os aspectos da estrutura organizacional. De fato, isso aqui é fato, isso é consenso, tá? O organograma é uma representação da estrutura organizacional. A estrutura organizacional é mais amplo, então aqui é verdadeiro, sem dúvida. A organização linear não permite a visualização das responsabilidades e das autoridades pela função. Bom, aqui tem que ter muito cuidado quando a gente fala de estrutura organizacional linear ou funcional, a gente está falando da estrutura como um todo. E de departamento, a gente está falando de como se divide. Então, você pode ter uma estrutura organizacional linear com departamentalização funcional. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui esse exemplo. É uma estrutura organizacional linear. Na verdade, aqui está linha staff. Eu vou tirar esse staff para mostrar para vocês como seria uma linear. Tá? Não tem nenhum órgão de assessoria. Então, a gente tem aqui a linear, porque é a unidade de comando de firewall. Né? Você só tem aqui esse tipo de relação direta. E ela divide os seus departamentos em funções administrativas, organizacionais, que é vendas, marketing, produção, enfim. Então, a gente pode dizer, voltando aqui para a questão, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, ele permite a visualização, sim, das funções. Agora, sim, o que eu acho que poderia dar margem para a questão ficar errada? Essa questão de responsabilidades e das autoridades. Por quê? É o organograma. O organograma ele é só representação. Por exemplo, as responsabilidades não vão estar bem claras no organograma. Então, essa questão aqui, aí depende muito do quanto a banca foi capciosa em querer meio que te enganar. Porque essa questão, eu vou deixar aqui um D de dúvida. Porque se ela está olhando só para a questão da função, ela é correta. Mas se levar ao pé da letra essa questão de responsabilidade, ela seria falsa. Tá? Mas, assim, dúvida, para mim, se eu fosse responder a questão, eu marcaria falso, porque eu não acho que o organograma ele representa as responsabilidades, tá? Mas eu já conheço as bancas de administração, sei que elas tentam fazer pegadinhas, muitas vezes sem pé nem cabeça. Aí, voltando, a minha trajetória de administração é muito mais pelo Kevenato, que é o principal autor. Então, o Djalma de Oliveira, eu não tenho bem a base dele, mas se fosse fazer esse concurso, eu teria que dar uma lida no Djalma de Oliveira, que eles deixaram bem claro que eles querem o pensamento do Djalma de Oliveira, não do Kevenato. Terceira assertiva. As unidades organizacionais de linha têm ação de comando, enquanto as unidades organizacionais de assessoria atuam apenas como conselheiras na unidade de linha. Aqui, realmente, as unidades de assessoria, que são os staffs, eles prestam essa assessoria. Só que ela, de acordo com o Kevenato, não é só consultoria, não é só conselheira, ela também presta serviço. Quando ela está no nível mais próximo do nível estratégico, ela vai prestar consultoria, mentoria, enfim, conselho. Quando ela está mais próximo do nível operacional, ela vai prestar serviços, por exemplo, o pessoal da limpeza, numa universidade. Né? Eles são staffs, mas que prestam serviço, não é bem um conselho. Se fosse conselho, seria assim, o órgão que dissesse, eu acho que o pessoal da limpeza tem que fazer isso, e o pessoal da limpeza fosse funcionário mesmo da própria instituição, mas não, são terceirizados, no caso aqui dos próprios institutos. Então, essa questão, para mim, também seria falso. Só que eu sei que a banca é capciosa, então esse apenas, ele para mim, deixa a questão falsa. Vamos para a quarta. Uma das desvantagens do uso de assessoria é a possibilidade de provocar uma administração autocrática e inflexível. Bom, a administração autocrática é mais comum quando não tem o staff, ou seja, assessoria, quando é a organização simplesmente linear. Assim, o staff
e aí você não tem de fato ali, tende a ter uma autocracia. Mas pode acontecer numa organização com staff? Pode. São comuns conflitos entre linha e staff. Então, de fato, ele pode. O termo possibilidade ele deixa bem claro que isso é uma possibilidade, não necessariamente que isso vai acontecer. Então, para mim, essa quarta, ela é verdadeira. Então, o que a Venato fala bastante desses conflitos que tem entre linha e staff. Eu vou colocar aqui no canal a nossa playlist sobre estrutura organizacional para vocês verem como é que acontecem esses conflitos. Olha só, como o meu gabarito ficou VFF, ele perde as corretas, então seria a 1 e a 4. E aqui a gente não tem. Impressionante, né? Não tem aqui uma. Então já vê que eu não ia ter a mínima assertiva para cá, para essa questão. Bom, mas eu coloquei o benefício da dúvidas aqui na 12 e na 3. E aí, como é que a gente tenta acertar? Bom, eu tenho meio que certeza que a 1 e a 4 estão corretas. Então, eu posso eliminar essa aqui, que não tem a 4, essa aqui, que não tem a 1, essa aqui não tem a 4, e essa aqui não tem a 1. Só me sobrou a letra D. Então, vamos usar essa estratégia, ver se a questão a gente acerta. Parabéns! Então, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. E, assim, concurso de administração tem disso, da banca direcionar para um autor que talvez não seja aquele que você está lendo há mais tempo. Claro que a gente estuda para concurso para longo prazo. Então, você está estudando, por exemplo, pelo Luquia Venata. A banca vem com o Djalma de Oliveira. Você não vai ter tempo, se você está estudando muito tempo pelo Luquia Venata, de absorver todas as diferenças que o Djalma de Oliveira tem. Aí você vai ter que estudar. Você pode, por exemplo, poderia tranquilamente errar essa questão, porque aqui eu me dei o benefício da dúvida. Mas é isso, com o tempo você vai conhecendo os autores, infelizmente meio que não tem como fugir, e digo mais, tem vezes que nem mesmo o autor está falando isso, tá? E a banca meio que faz uma interpretação equivocada do autor, e eu até acho que em certos pontos é isso. Eu nunca cheguei a ler o Djalma de Oliveira, mas das bancas que eu respondi sobre ele, e também de materiais que eu vi que são baseados nele, esse apenas para mim não estaria correto. A terceira eu continuo achando que está mais falso, mas por eliminação eu acabei marcando uma questão que tinha ela como verdadeira. Tá? E assim, é comum que a gente não concorde com tudo que a banca faz, que as bancas fazem. Né? O importante é você não se abater por isso e você continuar sua caminhada aí, porque com o tempo você também vai meio que pegando essas malícias que eles tentam fazer muitas vezes.